Olá, bem-vindos ao especial Eu Sei O Que Vocês Fizeram em Eventos Passados. A segunda parte, parte 2, que nem um filme de terror. E, como no vídeo anterior, vocês vão ver pequenos trechos de eventos que ocorreram no passado. Então, a partir da próxima edição, vocês verão eventos novos e terão novidades, incluindo o anúncio de vários quadrinhos do Luz nas Trevas. Então, aguardem novidades. Respeitar certas regras. Por exemplo, você não pode pegar um romance e fazer um filme de 30 horas, né? Tem que ter um tempo, por um lado, para atender exigências comerciais e, por outro, para poder ser usufruído, né? Como um filme que você sempre assiste, um filme de 3 horas já parece que é uma coisa assim, uma obra, né? Que talvez correspondesse a um livro que você leria em um mês, né? Uma semana, sei lá. Então, cabe a cada adaptador, ou adaptador ou pessoas que se combinam, sabe? Ter a sensibilidade de sacar quais são as regras, né? Explícitas ou implícitas de cada meio, né? De cada arte. A batalha que eu estou trabalhando, no começo eu comecei a fazer e tal, as páginas e comecei a perguntar, então, quem vai colorir? Deixa eu ver como é que tá as cores. Aí o cara, ele achou que eu era um cara muito interessado no trabalho. E agora, toda vez que ele coloca na página, ele manda. E aí, tá bom? Tá legal? Precisa mudar o quê? O que é que eu digo que é pra colorista? Sabe? Eles têm sentiram uma credibilidade da minha parte quanto a isso. Assim, porque eu sempre tenho uma opinião a dar, uma crítica sobre isso. Vocês dois, chegam a discutir com o editor ou com o autor quando vocês colocam alguma ideia no painel e o editor não concorda, o que é que vocês mudaram? Olha, assim, na DC Comics, né, depois da circular, é uma história muito bacana no sentido que a gente sempre tem conversa com os outros profissionais, tanto com o editor, né, que eu produzo com o mesmo editor, como com os artistas envolvidos, o escritor, o artisanista, o colorista. Então a gente conversa bastante, por exemplo, nessa lista do Lanterna Verde que vai sair agora em novembro, nessa edição tinha uma página dupla, uma página dupla é uma junção de duas páginas, e tinha uma outra página, um outro momento da história que é uma página simples, é uma full page que a gente chama, né? E aí eu conversei com o roteirista e com o editor, que eu achava que a página dupla estava no local errado da narrativa, ela não precisava ter o impacto que ia estar Você colocar do jeito que quiser. Pensando que o editor acha que tá bacana, beleza? Mas o resultado final a gente não chega a ver. Se o editor aprovar, tá bom. Já tá valendo, já vai pagar. Isso pra mim só aconteceu na DC, nas outras editoras eu só Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Quando você trabalha com quadrinho independente, como eu também comecei a trabalhar com quadrinho independente, através do Wendel, dos contatos que ele passou. Eu sei que você nunca se agradecer. Cara, obrigado, cara. comprei aquela caneta preta que eu queria, através dele. Sim, eles são muito mais interpessoais, assim, a gente conversa direto com o autor, então o autor troca ideias com você sobre a história que ainda vai ser escrita às vezes. Então, às vezes, a próxima edição já está por ser feita, e aí o cara diz assim, o que tu acha de colocar tal personagem, o personagem morrer e tal? Eu disse, pô, esse personagem tá legal. Sabe, a gente tem um conjunto de ideias que pode ser manipulado e acertado, sabe, conforme a história vai passando. Às vezes eu tenho uma visão, ele tem outra. A história é dele, mas eu funciono também com a opinião do leitor, sabe? Porque eu não conheço a história. Ele tem todos os personagens na cabeça, a personalidade de cada herói, de cada personagem. E eu estou vendo pela primeira vez, começando a trabalhar com ele, estou começando a ter também, além de desenhista, ter a visão do leitor. Então, esse feedback que ele vai olhar. E às vezes ou eu folgo durante a tarde, ou então aproveito para adiantar o meu trabalho. Mas no geral. Você não trabalha não, é? Não, só desenho. Mas no geral, minha obrigação, eu me obriguei a fazer uma página por dia. E quando eu tenho que sair, normalmente, como no caso que eu estou vindo aqui para a Flick, quando eu chego em casa, eu sei que eu tenho que fazer uma página hoje durante a madrugada. No começo, logo quando eu comecei a desenhar, não tinha noção de como era fazer quadrinhos, então
precisei de muita ajuda dos amigos, o Wendel, o Miguel, principalmente, que iam lá em casa, cara, tu faz assim, marca a página assim, ou Miguel, qual é a página que você bota aqui do lado, sabe? Porque a marcação americana é diferente, aquele negócio todo. E eu demorava assim um dia inteiro para fazer uma página de grafite. Assim. Eu passava o dia inteiro, assim, das 8 da manhã às 8 da noite para fazer uma página de grafite. Hoje eu passo das 7 horas da manhã às 12 para fazer o grafite até final. Num bom média de páginas de horas trabalhadas são de 8 a 10 horas por página. Eu só trabalho com página lápis, então na verdade são 8 a 10 horas por página, uma média, e eu tenho mais ou menos 25 dias para fazer 25 a 20 páginas. Então é mais ou menos o prazo que eu recebo da editora, e é um bom prazo, assim, é um prazo muito apertado, dá para cumprir. O meu problema pessoal é que eu tenho que conciliar esse trabalho com os outros trabalhos que eu tenho. Eu continuo dando aula na escola e tenho 3 turmas no meu estudo, então eu tenho que conciliar esses 4 trabalhos com o trabalho dos quadrinhos para ensinar. Tem autocrítica. Aí eu tenho que olhar para o material profissional e se perguntar, eu estou nesse nível, será que eu consigo fazer isso? Será que eu entendo de narrativa? Aí daí é arriscar, ou vai procurando sozinho, pelos meios, a pessoa pode frequentar as Comic Cons, se tiver como viajar para alguma Comic Con em Nova York, Chicago, como os irmãos lá fizeram, né, que eles se mandaram para lá. Ou então através das agências de aqui. Normalmente são abertos a receber as amostras, né? E Você tem que saber que você tem prazo para entregar, você tem um compromisso com a empresa, que você tem que entregar naquele dia porque a edição do mês não pode faltar nas bancas. E você tem que saber de tudo isso, você tem que ter uma rotina de trabalho. E não basta somente saber desenhar. Saber desenhar tem muito cara bom por aí. Saber mostrar uma cena do jeito que o roteirista quer, precisa de muitas outras informações, uma grande biblioteca mental, que você deve adquirir com suas experiências, vendo filmes, estudando teatro, lendo livros, vendo ilustrações de pessoas que são boas, tal, analisando por que esse trabalho é bom, por que esse trabalho é ruim. Você também não deve se comparar demais a outros profissionais, você deve se imprimir, você deve se impor, colocar o seu estilo para valer mesmo. Hoje eu posso colocar trabalho mostrando exatamente quem sou eu na revista. Eu consigo colocar a minha arte. Antigamente, quando eu comecei, eu tinha que me basear em outros artistas e tal. Mas hoje não. Uma das coisas que a Avatar disse para mim foi o William Christensen, que é o meu editor-chefe. Ele disse, cara, faz o que tu sabe fazer. Porque o que a gente gostou de ti... Aí eu toquei guitarra pra ele, que eu sou solo do Malta. Aí ele disse, faz o que tu sabe fazer, porque o que a gente gostou de você é essa diferença, esse tempero que você colocou aqui, a gente gostou pra caramba. E eu quero que você continue fazendo na... Em todo lugar, certo? Assim, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil. Você tem bons clientes em todo lugar, inclusive no Brasil. Né? Assim, os poucos clientes que trabalham aqui no Brasil e no mercado local da Fortaleza, são bons clientes. Assim, eu já vi trabalho com Coca-Cola, faço trabalho com o Jornal em São Paulo, faço ilustração editorial. Coca-Cola americana. Tá? Não, mas a Coca-Cola, mas é nossa, que é a Coca-Cola que representa o Nordeste. Não é para a Coca-Cola, a empresa americana. Nacional. Na verdade, eu não considero que eu faço tanta menos exigência. Eu acho que as exigências são diferentes. Por exemplo, no tempo de arte, realmente a exigência é bem menor, claro, sem dúvida. Mas no caso, por exemplo, da nossa, da Coca-Cola Nordeste, que eu faço trabalho com quadrinho institucional, a exigência é que eu vou ter que criar, assim, eles me passam um texto muito complicado, uma coisa técnica, que eu tenho que transformar em quadrinhos. É o que o Fábio estava falando, que eu sei sobre o quadrinho que ele faz. Então isso é uma outra exigência complicada de você fazer, né? Então eu acho que os clientes sempre têm pontos fáceis e pontos mais difíceis para você trabalhar. E a outra coisa que você tem que ter, como eu disse no início, é a paixão por aquilo que você faz. Porque se você é apaixonado, se você faz qualquer coisa com amor, você sabe o que você vai fazer. Ele precisa ter um blog, ele precisa ter um deviante, né? Ele precisa fazer uma websérie, mostrar o trabalho dele na internet. Ou seja, ele precisa ser visto pelos profissionais que ele
desenhista de quadrinhos, além de tudo que o Wendel e o Gabriel falaram, que tem que ter noção de anatomia, noção de perspectiva, noção de luz e sombra, noção de narrativa, noção de composição, você aprender a compor páginas, é muito complicado, né? Então, além de noção de quadrinhos em si, né? Conhecer o mercado, é inadmissível você querer fazer quadrinhos e não conhecer quem é o desenhista que está fazendo sucesso na mercado americano, quem é o desenhista que está mais ou menos, o estilo que vende mais, tem vários estilos hoje no mercado americano, então você precisa conhecer o mercado, você não tem como se inserir no mercado, hoje, como a gente trabalha na internet, a gente precisa saber mexer no computador, a gente precisa saber mexer no Photoshop, saber mexer com a internet, saber mandar o arquivo da forma correta. Por exemplo, quando você está mandando a amostra, você tem que mandar, só para você ter um nível de conhecimento de informática. Você tem que mandar um arquivo em baixa resolução, a 100 dpi, a escala de cinza, ou seja, você precisa ter conhecimento técnico para mandar o arquivo da forma correta, porque senão o cara que está lá do outro lado nem recebe. O Gabriel não deve conhecer o editor dele pessoalmente, né? Rapidinho, vou concluir com isso. Não deve conhecer o editor dele pessoalmente, eu também não conheço os meus. Então o único contato que eu tenho com meus editores são os e-mails que eu escrevo. Então a forma que você escreve o e-mail, o que você escreve no e-mail, é que o editor pensa em você. Se você escreve muito bobagem, o editor vai pensar que você é um bastardo, né? Um idiota. Então você tem que se levar a sério, né? Você tem que se transformar num profissional. Você tem que dominar totalmente a linguagem dos quadrinhos. Não precisa dominar totalmente, mas dominando o bastante para você poder entrar no mercado. Você tem que saber desenhar realmente. Por exemplo, o cara sabe desenhar uma ilustração muito linda. Só que o cara não sabe fazer o movimento da roupa, como funciona aquele músculo em outro ângulo. Ele não conhece de moda. Por exemplo, o Duro de Matar teve que fazer uma pesquisa enorme. Eu fiz um cadastro na Biblioteca de Nova York para poder receber fotos de 1975, 1976, 77. Teve uma página que eu fiz um bairro inteiro do mesmo jeito que era em 1977. Até o editor mandou um e-mail para mim. Meu irmão, cara, eu morava nessa rua, tá igual, tá perfeito, muito bom. Aí isso é muito gratificante quando você recebe um feedback desse. Que o cara diz assim pra você que seu trabalho tá bacana e que ele quer continuar trabalhando com você. E esse tipo de pesquisa, você tem que saber pesquisar também. A internet está aí, e se você não souber usar a internet para pesquisar, você está perdido, porque tem muita coisa de tecnologia, por exemplo, se você fazer uma revistinha medieval, você não saber fazer um arco e flecha da maneira correta, como que o cara segura o arco, como é que os personagens se comportariam na situação real, fazer carros, prédios, entender de perspectiva, arquitetura, tudo isso é importante você saber para você ser um bom e reconhecido profissional. Só para dizer e responder a perguntinha de Thomas, que eu já tive, como independente, eu digo que eu tenho muita sorte porque nesses 6 anos que eu trabalho, 6, 7 anos que eu trabalho, eu só levei um calote. E trabalhei com vários autores e editores legais, mas eu tive mais distadores trabalhando na cá, no Brasil. E falando que, assim, além de trabalhar no mercado americano, eu ainda gosto de fazer coisas aqui para o mercado nacional. Então eu ainda trabalho com Milena, com Guerra, com Wagner, que são roteiristas, com Dixon, e com Thomas, que a gente está fazendo o Eurowestern fora. A melhor coisa que eu fiz para o mercado nacional foi complicar no Maturín. Porque o resto eu não tenho mais nada mesmo. A minha revistinha é outra coisa. Eu vou dar meu e-mail para você mandar seus e-mails. Se eu mandar, aí eu mando do Circo da Luz. Não está teremos cheio, a banda está, moleque. Mazé, fechando com chave de ouro. Essa banda que eu sei que todos vocês vão curtir. Apresentando aqui para o Circo da Luz. Eu vou deixar ele falar. Morra cheia! Explosão galáctica! E aí galera, fã de Cavaleiro Zodíaco, como o Daniel já falou, sou o Bruno Sagra, ou Bruno Mundu, e já vai ter a palestra do Ulisses Bezerra, onde para os fãs de Cavaleiro Zodíaco isso é um momento muito especial. É todo dia que tá Eu sinto a presença do Cavaleiro de Bronze, Shun de Andrômeda! Corrente de Andrômeda!
Isso do original já tá vindo. Esses caras são excelentes dubladores e faz parte da nossa história, cara. Da nossa infância, né? Pessoal, ó, ele começou como hobby, certo? O Gilberto Baroli, que é o dublador de Saga de Gêmeos, veio uma vez palestrar aqui em Natal. Ele foi cosplayado até do Mestre do Santuário. E nesse evento, o próprio Gilberto Baroli incentivou ele a tratar de situações como teatro e dublagem. Ao ponto que o nível do Bruno, ele conseguia imitar quase que fielmente, ou fielmente, como considerado pelo próprio Gilberto Baroli, o Saga Potiguar. Então, galera... E ela, olha, meu sushi, eu pensei que todo mundo eu tinha deixado a casa. Tô gravando isso aí, viu? Hã? Foi mal. Tô gravando a dancinha dela. Dança, remexa, yey, yey, um lado, pro outro. Sabe que vai pro YouTube? Biscoito. Não. É uma pequena filmagem. Essa pequena filmagem é só pra dizer, ó. Tá cheio o lugar. Vamos para o café. Mediar todo esse evento junto. Para que a gente não é um trabalho sério, mas tem o lado B, né? O lado que a gente pode brincar um pouquinho como é. Eu não sou uma pessoa tão sombria como minhas obras. Embora o Leandro não via, né? Normalmente tem um batalho, né? Mas ele é um rapaz sensível, né? Apaixonado pela esposa e pelo trabalho em geral. Aproveitar a oportunidade, né? Agradeço a salva de palmas. Agradecer, né, a mediação de Milena, agradecer toda a organização, né? Inclusive, a logo desse evento foi realizada por ela, a gente tem divulgado, né? Então, agradecer mais uma vez também. Para cada edição ficar uma coisa totalmente diferente, eu falei, cara, me permita, né? Criar logo e ficar fazendo as do cartaz só para padronizar. E até dizer assim, gente, que esse evento, ele existe em função dos artistas, dos quadrinistas e também em função de vocês. Então, assim, ajudem a gente a divulgar para que a gente possa sempre continuar, né, com o evento e ele se estenda aí por várias versões, né? A gente agradece a presença de vocês. As fotos vão estar no Facebook, a não ser que alguém tenha alguma objeção. E, assim, obrigada. As obras dos autores estão disponíveis hoje ou outros dias, se vocês quiserem adquirir. Hoje tem um autógrafo especial. As obras do Leandro, a exposição vai ficar até sexta-feira aqui, quinta é feriado, então só tem amanhã e sexta para vocês divulgarem para outras pessoas terem o prazer de admirá-las, né? E assim, mais uma vez, obrigada. Fiquem à vontade. E a livraria que conta com a presença de vocês. Eles estavam precisando de um artista urgente e eu fui tapar um buraco e fiz do jeito que eu queria fazer e eles gostaram pra caramba. Foi assim que funcionou. O Duro de Matar foi um tremelique grande. Porque era uma revista que tinha uma responsabilidade muito grande. Ele tinha 2 arcos de história. E era assim, o primeiro arco de história não estava vendendo. Eles tinham que trocar toda a equipe que estava por trás do primeiro arco de história, menos o escritor, que era o Howard Shake. E eles precisavam de um novo desenhista para fazer o segundo arco de história para ver se a série
vendia, entendeu? Aí eles me chamaram para fazer, com essa responsabilidade nas costas. É tanto que a primeira página eu demorei 3 dias para fazer. Porque eu ficava, meu Deus, tá bom não, tá bom não, tá bom não. Aí eu acabei fazendo a primeira mesmo que eu fiz. Bom, não, mas você melhorar. Não precisa melhorar, não foi pronto, aí. É um desafio, né? Eu às vezes, não sei como é que sai as coisas. Eu começo a pensar, eu acho que é por causa depois de quase 30 anos fazendo uma chave todos os dias, eu acho que você pega uma sede, né? Mas tentar fugir do lugar comum, da resposta comum, da abordagem comum, ver ou dizer o que ninguém disse ainda, certo? Ou dizer o que alguém disse, é tentar não ser escorregado, é ser uma coisa que você consiga não ficar preso, como eu digo, né? No senso comum, no que o jornal está dizendo, no que todo mundo está dizendo, e você às vezes, eu digo assim, o estadista é aquele que, como o bufão que diz que o rei está nu, o menino que diz que o rei está nu, é o bufão que brinca com o rei. Então, você tem que ter essa liberdade de dizer algumas coisas que podem até incomodando, podem até ir contra a maré, mas você precisa dizer. E de novo, não é dizer, afirmando com certeza. Mas aí, assim, os recursos de onde vem, eu acho que, eu não sei de onde vem, aparece, vem aquele estalo, opa, às vezes é uma imagem, às vezes é uma frase, às vezes é uma cena de outra coisa, outra coisa. Os recursos para produzir humor, eles são conhecidos. Eu posso listar vários, fazer uma lista de recursos. Mas na hora do vamos ver, não é assim, deixa eu ver da lista aqui, não é um tempero que nós pegamos condimentos. É difícil dizer, por isso que eu digo assim, é difícil ter uma escola de chagista. Por quê? Você pode ter uma escola de desenhista. Aprender a desenhar, como você está falando em relação ao quadrinho, né? Não é que não pode ter uma escola de chagista, é que vai além do desenho, tá? Tem um excelente desenho, tá bom, o que você vai dizer com isso? Como você vai abordar? Como é que você vai surpreender? Porque a ideia também é surpreender. Às vezes você surpreende dizendo que o cara já pensa, rapaz, é exatamente assim. Às vezes você diz, rapaz, eu não tinha pensado nisso, mas realmente, pensando bem, então você tem que fazer esse jogo diário. Eu não sei dizer como de onde sai, tá? Tem os recursos, tá bom, os temperos ali, mas na hora junta, você faz um tempero lá que você nem imaginou que era para pegar, e carregou nele e deu certo. Beleza. É uma experiência diária, de aprendizado diário. Né? Quando eu não tinha o que dizer, todo mundo riu, né? Que plateia mais fácil. Está aqui foi espião, Ferreira. E o que eu percebo daquela época, a gente fala de meio dos anos 90, né? Começo dos anos 90. É que era uma coisa muito hermética, era uma coisa muito de quem gostava de quadrinho na época. Mas apesar disso, quem gostava de quadrinho e curtia fanzine, tinha um network, uma rede de contatos poderosíssima, assim, e repercutia muito o que você colocava no seu fanzine e começava a distribuir pelos correios. O pessoal fazia, era um multiplicador poderoso. Então eu acho que numa escala muito menor, né, óbvio, mas eu acho que era uma vitrine muito boa de um quadrinho que eu posso dizer que é mais romântico. Né, um quadrinho feito, a gente hoje produz quadrinho, põe na internet e aquilo ali pode vir a dar uma reviravolta e você entrar numa grande editora norte-americana ou produzir um quadrinho nacional de grande repercussão. Hoje em dia isso é possível. Né? Você fazendo seu quadrinho e colocando num blog ou num site para divulgar. Mas naquela época eu acho que o que movia era a pura paixão. Né? Você gostar de um gênero específico como ficção científica, produzir um quadrinho tosco, né? Muitas vezes tosco, mas você produzia, tinha uma troca de ideias com seus pares e aquilo podia se desenvolver e se tornar uma coisa que lhe satisfizesse. Não tornar você um profissional, mas lhe satisfizesse e estimulasse aquela produção assim, interna, mais apaixonada de quadrinistas. Eles não são, o que eles aspiram não é uma carreira como quadrinista. O que eles pensam, assim, quando entram, é conhecer melhor a linguagem. Vem gente do departamento de arte, mas também vem gente de comunicação social, vem de diversos departamentos, publicidade, que vão lá mais para conhecer, até para dominar melhor outras áreas, né? Porque o quadrinho ajuda muito. Esse tipo de narrativa ajuda muito em outras áreas
de comunicação também, né? Você fazer um layout com facilidade, você fazer um storyboard, isso tudo aí eu faria auxiliar muito. Mas o público que vai para lá na massa, assim, na sua maioria, não é de possíveis quadrinistas. O cinema, quando começou o cinema. Não sei quando começou a minha carreira como telespectador. Mas meu pai era um amante do cinema. Ele ama muito o cinema. Ele me introduziu muito desses filmes assim, clássicos, assim, como Ben-Hur, os de Charlie Chaplin. Eu assisti todos quando era criança. Eu amava demais aqueles filmes. Muitos outros mesmo, assim. Mas eu era fã do gênero terror e filmes épicos, assim, mitologia grega, de história mesmo. Até porque papai era professor de história. Mas eu conhecia muito disso, assim, desse universo. Mas eu não desenhava isso. Isso não fazia parte do meu cotidiano. Assim. É tanto que eu acho que a maior surpresa assim, da minha vida foi ganhar um prêmio como melhor arte de horror, porque eu jamais eu me imaginei desenhando isso. Quando eu comecei a desenhar quadrinhos, o meu ideal era desenhar policial, velho oeste. Eu não gosto de desenhar gênero super-herói. É o Geraldo que eu já falei várias vezes pra ele, que eu não consigo me ver desenhando o gênero super-herói. Eu não me encaixo, assim, eu não me sinto confortável. E engraçado que as primeiras páginas que você recebe para fazer teste são de super-herói, porque né, essas são as mais difundidas dentro do mercado. Mas eu não consigo, eu fiz e tudo, é legal e tal, mas eu não consigo, eu não tenho prazer em desenhar isso. Eu gosto de desenhar realismo, eu gosto de desenhar dia a dia, suspense e tudo mais. Até pelo seu traço a gente vê que não é bombado, né? São pessoas normais. Eu procuro referência nas pessoas que eu vejo no dia a dia, medíocres, como Isso, terror, né? Isso, terror, claro. E meus amigos, alguns meses atrás, foi o aniversário do meu primo, que tá aqui, eu desenhei ele e meu outro primo na capa da Crossed, como sobrevivente da Crossed. Então, e ninguém nota, porque são pessoas comuns, pessoas, assim, quando eu falo ordinárias, né, é ordinário do compadre Washington, ordinário, né? É o ordinário de ser qualquer pessoa, entendeu? O metaleiro falando do compadre Washington. Outro negado. Não, qualquer pessoa. É porque as pessoas são muito ecléticas, então, vai que aqui tem um pessoal da Xé, eu não sei, tem que gosto muito. Eu tenho que fazer. A história sobre um menininho lá que estava brincando de bater, de galo, família, sei lá, e ele começa a construir uns bichinhos, um castanhola, tá? Pega palito, no interior a gente chama isso de vinga. Vinga, chama castanhola aqui. Aí eu lembro quando eu era menino eu brincava com isso, né? E aí eu resolvi botar isso aqui, mas não é para falar de mim aqui, é para dizer o seguinte, que quando eu fui fazer a cena dele construindo o bichinho lá, a vaquinha, o boi, aí eu não sei se o leitor percebe isso, tá? Mas eu faço isso para mim. E se alguém perceber, tá bom, se não perceber. Eu comecei a fazer a construção do boneco com a construção do desenho também, tá? Então, primeiro fazia um esboço, como se fosse um laço, claro que eu dei uma retocada no Photoshop para escurecer e aparecer alguma linha, um traço. Depois eu faço como se fosse uma tinta, ainda tem um pouco de risco. Aqui eu já dou uma cor, depois eu começo a dar alguma sombra até finalizar o desenho. Esse passeio aqui, isso é uma coisa minha. O leitor pode só pensar que acho que não deu tempo de terminar o desenho, eu estava fechando a revista, não foi. É uma história à parte. O processo de construção do bonequinho é também um processo de construção do desenho, do esboço, a cor, a final, o que for. É só para dizer como tem coisas envolvidas na história, que eu acho que isso faz a sofisticado. É muito estranho hoje estar numa editora que é uma das principais dos Estados Unidos de horror e terror. Mas eu me encaixei de um jeito muito natural, porque eles tratam de temas de dia a dia. Tá faltando açúcar, vai comprar, isso num diálogo de cozinha, e a pessoa sempre faltou açúcar no
Sempre toma açúcar. Aí parece o lobisomem. Parece o lobisomem. Por acaso, lobisomem cheio de meladinha. Cheio de meladinha. Normal. Então é muito comum. Então, eu ainda não consegui ser personagem, né? Tá agora. Não, mas o que eu tô falando assim, é desenhar pessoas comuns em situações extremas, né? Que aparece uma opção, sim, é fantasia, mas até ele aparecer, rola toda uma trama comum. Do cara dirigindo um carro, indo comprar alguma coisa, voltando pra casa. Quando chega em casa, aí tá o inferno feito. Mas a imersão, né? Aí você se identifica com os personagens, com a luta deles, você começa... É uma coisa que é raro você ver no quadrinho super-herói, mas que dos anos 90 pra cá a gente tem trabalhado mais com o lado... A Marvel sempre trabalhou com esse lado mais humano dos personagens. É tanto que a maioria dos personagens da Marvel tem emprego. A maioria dos os personagens da são mais irreais. Eles são mais como ícones, né, do mundo dos super-heróis. Superman e o Batman são ícones, você coloca eles num pedestal. Liga da Justiça não entra não, Liga Mas imagina como é que é vou pegar meu contra-cheque. A Liga da Justiça está fazendo greve com o governo de Janeiro. Não, é da área. Às vezes vê como tá desenhando. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Ah, eu trabalho e você desenha. E aí, como é que foi? Aí é voadora na caixa. Na caixa com os dois pés. Cara, pra mim foi muito difícil, cara. Eu fiz faculdade de economia e eu era um dos melhores alunos da faculdade e larguei a faculdade porque eu queria algo voltado a minha veia artística sempre foi muito impregnada assim, em mim, sabe? Eu não conseguia me desvencilhar disso aí. Aí meus professores, pô, tu é muito bom, mas você não é pra cá. Você não vai ser você vai ser infeliz se terminar essa faculdade. Vá pra outra. Meus professores diziam isso. Mas, pô, tá certo, eu fui fazer música, porque eu achava que dinheiro com desenho não existia. Mas eu acho que isso é impossível, eu nunca vou chegar lá, meu desenho é tão bom assim, vou fazer música, eu sou bom. O ego aí, né? Me achava, adolescente é uma tocar bem não significa só que eu não significa nada. Vamos fazer um desenho bonito. Aí eu na minha cabeça de adolescente, eu dizia, vou fazer música. Eu não tinha um universo apresentado ali na minha frente. O amadurecimento não surge de um dia para o outro, né? Você tem que ir plantando e colhendo ele aos poucos. Aí eu vi, de repente, a oportunidade que eu podia trabalhar com o desenho. Mas eu não sabia que ia viver disso ainda. Foi quando eu percebi que existia um universo onde eu poderia me encaixar e que as pessoas gostavam do que eu fazia. Mas, nossa, é possível sobreviver fazendo isso. E em casa isso foi um baque assim, inacreditável. Porque eu sempre fui assim, um aluno muito esforçado, minha mãe me imaginava com outro futuro, assim, como um médico, sei lá, como todas as mães padrões do mundo, que vem no centro do médico, meu filho tem que ser médico, advogado, essas coisas. Então eu tinha, a visão da minha mãe para mim era outra coisa muito diferente. Era um serviço público, era um juiz, sei lá, qualquer outra coisa. Mas a minha era completamente diferente. Eu queria ser filósofo, eu queria ser psicólogo, eu queria ser desenhista, eu queria ser músico, eu queria ser outra coisa que não fosse burocrático como é. E no final acabou que o desenho é uma parada muito burocrática. Só que é um burocrático que você gosta de participar. Porque você sabe que você está participando de uma coisa que vai render frutos que saem do que você é e não do que você faz, simplesmente. O que você desenha é muito mais do que você é do que o que você faz. Eu desenho bem. Não, eu desenho bem porque eu fui preparado, eu preparei a minha vida toda para ser assim, digamos assim, né? Eu tenho sentimentos, eu tenho uma biblioteca mental que faz com que eu tenha facilidade de fazer tal coisa ou outra, entendeu? E isso faz você evoluir isso, traz para a sua vida coisas que te auxiliem no seu trabalho, independente do que você realmente faça como artista, mas que a mensagem que você passa é muito mais importante. Aí quando minha mãe falou, o quê? Vai largar a faculdade de novo? Vai fazer faculdade, meu filho, você não sabe o que você quer. Se eu estou andando muito solto, se eu estou andando muito solto. Mas não está solto não, eu estou perseguindo exatamente o que eu quero.
desde o início. Mas é muito difícil você perceber o que você quer quando o que você quer não se encaixa com o que ninguém quer. Então é muito difícil mesmo, mas você tem que entrar com a cara e com a coragem. Mas antes de entrar com a cara e com a coragem, você tem que ter um pouco de sânscrito, para saber se você é fogueiro mesmo. Porque se você entra, eu vou, mas você não tem capacidade de ser. Tem que você tem que perguntar primeiro para alguém, se alguém que sabe o que vai te falar, dizer para você, cara, eu acho que você tem futuro. Aí você entra. Porque se você ficar com seus amigos, seus irmãos falam, que Stalin é bom demais, então eu trabalho assim também. Mas não é movimento não. Se ficar nessa, você não vai chegar em canto nenhum, porque ninguém vai te dizer o que está errado, entendeu? Então é muito difícil. Mas aí, no dia que, depois de um ano trabalhando, quando chegou no dia do aniversário da minha mãe, eu comprei uma TV de 46 polegadas pra ela. Aí todo mundo está trabalhando bem. Aí você trabalha com o deixado de ler. Desenha, só tá querendo aqui. Agora aí no início, meu, era difícil demais. Passei no concurso universitário, técnico nível médio. O serviço poder executivo é o que menos paga, tá? Mas era um emprego seguro, federal, mas estava garantido. Me casei aos 22 anos e toda a minha vida foi direcionada por esse trabalho. Tá? Um trabalho burocrático, assistente de administração, fazendo o corriqueiro, né? No serviço. E sempre escapando dele para tentar fazer alguma coisa diferente. Mas me mantendo ali como sendo esse é o meu coração. Eu digo isso porque estava para caras como esse fazendo isso, eu digo, rapaz, eu não tinha coragem de fazer isso não. E também meus filhos e minha filha fizeram isso. Eu no coração. Então, eu me confio, eu não sei se é covardia ou é bom senso, não sei. Mas a minha história também é muito atrapalhada, porque eu quando era menino, sempre desenhava, gostava de desenhar, mas era uma coisa de hobby, né? Meu pai dizia, olha, para ele vai dar dinheiro você nunca, viu? Se você inventar aquelas histórias, você vai ficar abrindo o leito em parede, isso não vai dar dinheiro, não vai morrer. E aí, na verdade, olha a minha história, eu fiz geologia na antiga nossa unidade, na antiga Epifé, depois fiz geologia na UFRN, depois mudei para ciências contábeis, e depois não fiz mais nada disso, depois fiz uma mestrado em educação. Então, assim, não tem nada a ver a minha formação, minha atuação acadêmica, minha preparação, não tem nada a ver com isso. Nada disso contribuiu. Agora, o menino que desenhava, que contou o desenho dessa vida inteira, estava ali meio que de prontidão. Apareceu uma chance no dia de Natal, corri, na segunda de noite, quando eu fui tirar uma série de cláudios. Corria para lá, estava junto com o meu pessoal da Maturícia desenhando. Surgiu uma vaga ali, vou para lá. Então, eu estava assim, aquele cara pronto para pegar qualquer coisa. Mas eu não sei se eu teria coragem de largar um emprego federal, nem que ganhasse pouco, mas era um pouco seguro, para me lançar para qualquer coisa. Eu não teria essa coragem. Mas eu acho que algumas pessoas, tá, também não pode idealizar que todo mundo vem aqui, uma maravilha, hoje também com as portas abertas para você, mas acho que não. E a gente sabe que é uma coisa muito grande. Quantas pessoas vivem de quadrinhos aqui no Natal? A gente sabe que é difícil, né? Então, a gente não pode ignorar isso. O caso de Gabriel, um cara super talentoso. Quando eu vi o desenho de Gabriel na época, foi lá na TV, eu fui encantado. Mostrei para o Maurício, colega meu lá também, fui encantado com o desenho, mas era muito bom, como os desenhos de Bibi, né? Desenhos excelentes, maravilhosos. Eu fui encantado com aquilo. Esse cara é um cara que pega uma oportunidade e ele se encaixa perfeitamente nisso. Mas eu não sei se todo mundo encaixa isso. Eu acho que vocês são heróis, eu acho que vocês são loucos, são heróis, mas eu acho que algumas pessoas vão pegar esse jeito e vão embora. Eu continuo ainda produzindo quadrinhos, chás, mas é um negócio. O que eu ganho como chargista não se compara com o que eu ganho como funcionário público. E ganho pouco como funcionário público, né? Então, não confundir as coisas. Então, olha como eu ganho como chargista, como é pouco, né? Então, é um negócio assim que viver de quadrinhos, viver de desenho, sinceramente, é um risco muito grande. Agora, para algumas pessoas, em alguns contextos, em algumas circunstâncias, vai deslanchar o negócio e o cara acha que tem que mergulhar de cabeça. Mas não podemos ter ilusão de que é fácil, de que eu só chegar e ter um bom desenho para chegar a tudo certo, não vai. Isso é muito relativo, né? O que me levou a ingressar nesse universo. Eu acho que o
meus pais, eles confiaram muito em mim. Mas confiaram assim, extremamente, assim, eles confiaram tanto em mim que eu não sei se eu confiaria tanto quanto eles na minha filha. Eu não sei se eu permitiria que ela fizesse o que eles permitiram que eu fiz. Isso era uma filha de vida, né? Aí tá aí, É uma de coragem, né, meu amigo? É uma de coragem. Eu concluí o ensino médio e servi o exército, fui para lados que não teriam tanto a ver com essa área, mas eu sempre gostei muito de ler quadrinhos, gostei muito de desenhar, né? Aquela coisa me dava prazer, me dá até hoje. Terminei meu ensino médio e não pensei em vida acadêmica, não pensei em ir para a universidade. Trabalhei em diversas coisas, trabalhei com montagem industrial, trabalhei em indústria cirúrgica. Só que em 2006, num hiato quase de 8 anos, em 8 anos de espaço, abriu-se aqui na UFRN o curso de artes visuais. Aí eu pensei, isso tem a ver comigo, isso aí me interessa, eu vou tentar. E para minha felicidade eu entrei na primeira turma. E, pronto, isso foi um fator. Conheci mais de perto assim, o universo das artes, né? E outra coisa que para mim é um divisor de águas foi quando eu ainda adolescente, pouco antes de entrar na universidade, eu trabalhava até como auxiliar de Juvanira nas tiras do Zé do Maus. Eu fui assistente dele. E meu pai chegou para mim e disse: meu filho, eu tenho um emprego para você, um emprego para você numa loja de autopeças. Aí eu falei para ele, falei abertamente: pai, esse emprego não me interessa, porque eu consegui agora trabalhar com tirinhas de jornal. Aí meu pai disse: tá certo, meu filho, tá certo. A vida é sua. Eu já com uma filha e com uma esposa. Com uma filha e com uma esposa. E aqui era de lá. Era uma remuneração irrisória. Não, era não. Era mais de forma. Era de graça. Não, mas eu quero dizer com isso, por cargas d'água, né? Em qualquer área que eu entrei, que não envolvia quadrinho, eu dei um jeito de que envolvesse, né? Entrei na vida acadêmica, meu trabalho de conclusão de curso fala de quadrinho, meu trabalho de conclusão do mestrado, minha dissertação fala de quadrinho, meu mestrado é em artes cênicas. Então, como é que eu linkei, né? Eu pesquisei a influência do teatro judaico na estruturação das histórias de quadrinhos modernos, estruturação como narrativa. Né? Eu procurei o link. E eu acho que eu devo muito a eles por isso, né? Meu pai faleceu recentemente, faz uns 4 meses que ele foi-se embora. E eu acho que o principal para mim nessa escolha foi esse ato de fé deles dois. Eu acho que para mim, completamente diferente de Ivan e de Gabriel, foi isso, foi eles confiarem nas minhas escolhas. Beleza. Eu acho. Mil Mané. Qual o Ivan? Uma influência. São tantas, cara. Não tem Bronco. Até falei pra Geraldo que eu gostava muito de um cara chamado Colin Wilson, Irmã das Massas, mas eu gosto muito do trabalho dele. Não é influência do meu pai. 9 anos. Um trabalho marcante seu. Não são tantos. A tirinha do Ivan. Sim. O Zé do Maus foi divisor de água no meu. O meu foi a primeira edição da Lei Dance. É uma história que eu não sei contar. Tem uma história toda na guarda, com Claudinha e tal, essa história eu não sei contar. Tá no baú de Emanuel. Um HQ. Loja. Os palhaços russos lá. Sim, muito bons. Mal. Impresso digital. A mistura dos dois. Impresso. Não consegui nada digital. Ah, você para produzir ou para usufruir? Impresso. Aí, O seu objetivo? Trabalhar com isso? Ser feliz, assim, o trabalho. É a mesma coisa, porque eu não, se fosse pelo dinheiro, eu estaria fazendo
outra coisa, roubando, matando. Mas, cara, eu não consigo me ver sem ser trabalhando com quadrinhos. Assim. Não importa a grana, se for muita grana, bom, se não for, é ruim. Mas se não for, no entanto, também tá bom. Eu gosto. Na segunda guerra eu também não consegui entender até agora, né? Muito dinheiro. Mesmo que eu não ganhasse dinheiro, eu estaria fazendo porque tem umas coisas que estão dentro da gente e tem que estar para fora. Então, para expressar umas coisas que estão assim que aparecem. Aí, só para fechar, fala um pouco dos projetos que vocês têm engatilhado. Sim, eu trouxe. Essas ilustrações são de projetos que estão na agulha aí, agora para o final do ano. Deve sair aí. O Parnamirim Construindo História, que com certeza sairá, porque foi um edital ofertado pelo Banco do Nordeste. Esse projeto é engraçado porque, para nós conseguirmos, assim, isso foi um projeto de um grupo de quadrinistas, dentre eles, Marcos Guerra. E... Não. Nesse não. E foi engraçada a entrada desse trabalho no edital do Banco do Nordeste, porque não entrou como história em quadrinhos, porque eles não têm esse espaço no edital, entrou como trabalho de literatura. Mas mesmo assim, encaixou-se, né? Não existe no edital, mas encaixou-se. Porque tem que estar procurando esses caminhos. Isso deve sair agora acho que outubro, novembro, a data prevista para sair. E esse aqui é um trabalho que está latente aí, em vias de ser concluído, que é A Cura, é uma história de ficção, também com o roteiro do Guerra. Você é quase um karma, Guerra. Obrigado. Isso a gente está vendo, ainda não tem uma coisa definida para publicação, mas assim, há grandes chances de haver uma parceria entre esse trabalho e o selo da Caótica. Assim, a gente conversou vagamente, mas eu acho que tem. Vamos ver, né? Tu falou isso meio desmotivado, eu vou ter que vamos ver essa parceria. Eu estou tentando me motivar. Vamos ver se ele desiste, né? Eu estou concluindo a última parte desse projeto. Aí, Sim, mas eu queria dizer que o Leandro realmente participou do Parnamirim como roteirista. Pô, cara, perdão, Leandro. Não foi verdade, Leandro. Agora eu inteira, tá? Marcos Guerra, Leandro e Cleiton no roteiro. Perdão, Leandro, perdão. Não, não pode não. Eu pensei na cura, cara. Eu pensei na cura, que na cura realmente não você vê depois, na turma depois. Sim. Aí nos desenhos Vitor Negreiro, na final eu trabalhei com a final, nas cores Milton Cobb. Esqueci alguém? Perdão de novo, Leandro. É isso. Espero terminar ele aqui para 2015. Você finalmente Comecei, cara. Começou Faz 5 anos que eu tenho para escrever esse livro. Na verdade, faz 10 anos. É de que, Gabriel? É um livro quase autobiográfico, mas ele é um livro fantástico. É um livro de crochê que fala sobre várias formas de você abordar o homossexual. Não, Chama o X da questão. O X da questão, né? Não. Eu digo que é quase autobiográfico porque ele é baseado num sonhos que eu tive quando eu era criança. Algumas pessoas aqui sabem. Duas pessoas sabem. Algumas pessoas aqui sabem. Só tem duas. Estava lá, sabe? Eu digo, acordou do meu lado, que foi? Tudo errado, hein? Sabe quando eu acordei? Eu era criança. Porque deixa eu falar. Deixa eu me justificar. Assim, é um filme de uma aventura fantástica e tal. De um filme? É um filme? Já mudou. Eu estou pensando na frente. É o paradigma do empreendedorismo. Mas o filme é lindo. Não, mas é um livro sobre uma aventura fantástica de um mundo paralelo ao nosso. E eu tive esses sonhos quando eu tinha entre 9 e 22 anos. A criança. Não, dos 9 a 22 anos eu tive esses sonhos e um continuava o outro. E eu passei uma semana tendo um continuando o outro. E eles são muito interessantes. Eu já contei para alguns. Você anotou isso? Não, eu não estou de cabeça. Não esqueci nada. Não esqueci nada. Você parou de usar a droga? Mas eu aos 22 anos eu parei para escrever
dando aula, que vai sair só no janeiro do próximo ano. Eu trouxe uma página só dela, porque nossa, está dando muito trabalho, às vezes para vocês lá nessa casa. Eu já tenho para mim que vai ser a edição uma das melhores que eu já fiz, que nossa, eu estou gostando muito do roteiro dela. Gabriel, desculpa, só queria perguntar qual é o nome do teu livro. Ainda não tem o nome. Ainda não tem o nome. Ele ainda vai sonhar. Tem um apelo comercial, né? Ainda não deu o nome. Sim, Gabriel. Quem é o roteirista dessa cross? Essa daqui... Com questão de título de livro, dos 9 aos 22. Dos 9 aos 22, ó, boa sacada. A Bela Adormecida. Fica muito Cristiane F, né? Assim, né? Às vezes eu vou comprar um programa, dos 9 aos 22. Quanto custa que eu faço isso aí? É muito errado. Vou pensar em próximo. Né? O roteirista. Eu não lembro o nome do roteirista. É porque tá muito bom, né? É, né? Excelente. Imagina se fosse ruim. Porque é o nome de outra língua. Aí eu tenho dificuldade, né? E agora eu sou péssimo com nome, sou mais péssimo ainda com datas. Beleza. Eu não sou muito de nada. Pois é, esses são os dados. São livros, né? Eu vou tentar lembrar aqui. Um deles é a publicação da moça As Filhas da Moça Zezé, tipo uma Toda Zezé. Outra é que a Moça Zezé surgiu a partir de um conto, um mini conto que eu criei, de um menininho que resolveu criar uma mosca que gerou uma confusão, porque ele não cria mosca, não pode ser mosca. E aí a história termina, uma história curta, eu queria fazer disso um livro infantil ilustrado. Esse também é um projeto que está em andamento. Queria também publicar minha dissertação de mestrado sobre a charge, a formação do leitor. Pensei em que aquela pesquisa não ficasse gavetada lá no instante, mas fosse para professores que usam esse material. Cada vez mais o pessoal usa, né, quadrinhos, charge nas aulas, na escola. Tenho a ideia de lançar um livro, queria fazer esse ano, não sei se eu consigo fazer, porque na verdade foi em 88 que eu comecei sem parar no jornal do Diário Nacional. Antes foram experiências tirando férias e tal. Então hoje, esse ano eu completo 25 anos de charge. Eu queria lançar um livro fazendo um balanço dos 25 anos de charge. Tenho também uma seleção de cartoons, que não tem a ver com charge, como eu disse, né, mas cartoons universais. Queria também fazer uma publicação de livro de cartoons, são vários cartoons que eu tenho colecionado. E tem mais um livro, esse é interessante, esse é um xodózinho meu, que é um livro de uma categoria chamada desenho de humor. Ele não é charge, não é cartoon, não é caricatura, não é quadrinhos. É desenho de humor, é aquela coisa meio caos, um negócio que brinca com a ideia. Até eu tenho até um título já para ele, chamado Tropeços do Olhar. Porque são imagens que fazem você ficar meio sem entender a princípio, mas que fica interessante, né? Faço essa ilustração, por exemplo, um dos desenhos, eu não estou falando aqui, mas um dos desenhos é, por exemplo, uma cadeira com uma bota de gesso. Então, assim, é um negócio diferente. Não é cartoon, não é nada, é uma brincadeira com uma cadeira com uma bota de gesso. Coisas desse tipo. Então, tem vários desenhos, tem quase uns 100 desenhos já nisso. O que falta é aquele negócio vergonha na cara, e dinheiro. De organizar isso, botar, falta tempo. Mas esse projeto se envolve com publicação. Os sonhos pode parecer meio piegas, mas eles têm muita importância dentro da minha vida. E eles têm uma série de coincidências muito incríveis. O meu amigo Jadson ali, ele conhece, eu sempre falo umas palavras para ele sobre isso aí. Teve uma que foi assim, inacreditável, assim, eu queria contar isso para alguém. Que é, quando eu tinha 9 anos, estreou o Titanic no cinema. Quando eu tinha 11 anos, eu assisti ele pela primeira vez. Eu era criança, morava no interior e não tinha cinema. Então, só que levaram o cinema para a escola e a gente assistiu esse filme lá. Eu assisti o filme, uma semana depois, achei o filme fantástico e tal. Aí, uma semana depois, eu sonhei uma parada muito interessante. Eu era criança, tinha 11 anos, né? Eu sonhei que eu entrava o Titanic tinha afundado numa praia e eles tinham feito do Titanic um bar temático. E eu entrava e eu ia até lá. Eu andava na areia, era à noite, e aí estava um grande rombo no lado do Titanic e um bar temático do Velho Oeste lá dentro, né? Eu entrava aquelas mulheres vestidas do Velho Oeste, de meretriz do Velho Oeste e tudo mais, os caras cantaram, o cara tocando piano e tal.
tudo mais. Quer ser assistido Jump, apurado, meu nome é ninguém, essas coisas. Também. Aí eu tinha uma escada que levava até um corredor em cima, onde tinha os quartos onde as prostitutas ficavam com os homens, né? Só que não tinha esse apelo sexual do meu sonho, eu era assim. Vocês três, né? Aí eu fui subir na escada pra ver todo o cenário, que era um cenário, eu tenho claramente esse cenário na minha mente. Era muito interessante e detalhado. Aí eu tinha um quarto assim, que tinha uma luz branca e um rapaz sentado. Quando eu entrava, era eu hoje. Eu vivia com barba, claro, eu não tinha barba, mas via um rapaz sentado de barba, de óculos, armação preta, e desenhando um quadrinho, numa mesa e tal, com uma luz em cima. E ele desenhava uma página que tinha uns carros lá, uma página bem desenhada. Eu olhava assim, olhava pra ele e eu achava que ele era meu pai. Eu disse, poxa, você... Eu achava, a primeira vez que eu olhava pra ele, eu disse que ele era meu pai. Aí só que eu vi direito, não era um pouco diferente, era papai de bigode. O cara só tinha barba, né? Tava muito errado aquele cara. Aí... A chave do DeLorean foi onde? Tá ligado? Não sei. Eu não tinha idade pra dirigir. Aí eu chegava e via o cara desenhando uma página de quadrinhos. Poxa, isso aqui é muito incrível, cara. Mas você quer aprender a fazer? Isso que velho. Então começa agora. Acorda e vai desenhar. O cara dizia pra mim, eu ficava assim pra ele, aí chegava uma pessoa batendo no meu ombro e dizia assim, olha, vamos lá fora que eu vou te mostrar uma parada muito interessante. O que é? Ela me mostrava uma sala, assim, do tamanho dessa, cheia de resina de papel. Aí assim, pega essa resina de papel aí e faz com ela o que você quiser. Aí eu pegava a resina e jogava assim, tentava desenhar e saía uma porcaria e jogava fora. Tentava desenhar, saía uma porcaria e jogava fora. Quando eu olhava, tinha uma estrada feita de papel e tinha um carro feito de papel. E a menina disse, pronto, agora a gente pode caminhar. Aí a gente entrava dentro do carro e saía do carro. Aí a coisa mais incrível é que o meu primeiro trabalho... Tijolzão amarelo? Não. O tijolo era feito de papel, né? Era feito aqui. Era tudo, até os passarinhos eram de papel. Era muito interessante. Tem uma animação desse jeito. Eu penso muito nisso. Aí o mais interessante é que o meu primeiro trabalho nos Estados Unidos foi contar o desastre dos Estados Unidos. Aí isso foi o que me emocionou muito quando eu peguei o roteiro, que eu li. Eu disse, caraca, velho, eu vou contar o desastre dos Estados Unidos. E foi a coisa que me fez, um dia, quando eu era criança, voltar os olhos para o quadrinho já. Sabe, isso me tocou muito nessa época, que eu comecei a desenhar quadrinhos. Aí eu disse, poxa, eu tenho que escrever isso, tenho que contar às pessoas isso essas minhas histórias e tal, dos sonhos. Que é uma parada meio drogada, mas não é legal. Vamos lá. É, né? Vamos abrir para pergunta. Porque faz muito tempo, né? Então a gente, o Antônio está mais de, mas não está dentro da entrevista não, fala com o Inácio, diz, não, a gente tem uma pauta para cumprir, essa é a noção, que é isso que a gente quer construir. Que você tem que olhar mais para o lado, tá ligado? Olhar para a pessoa. Se o Antônio que está lá todos os dias dizendo que Inácio é mais interessante do que ele, você tem que acreditar em Antônio, não é na sua pauta. Então a gente fez o quê? Baixou a orelhinha e falar com o Inácio. A primeira frase que Inácio soltou, a gente sabia que ele não era um negócio só para um trabalhinho de universidade, não. Que era muito além disso. E que foi uma frase que também meio que guiou o roteiro, foi que ele falou que preferia uma rapariga no meio filme de cachorro do que um Blu-ray, uma coisa que não se gosta muito com tecnologia, porque não se gosta com a emoção do filme. Aí eu lembro que daí eu já tinha falado com ele, quando nós entrevistávamos, que tinha que fazer uma coisa melhor e tal. E no outro semestre nós começamos com o objetivo de gravar um curta, né? 20 minutos e tal. Aí coisa um pouquinho, tipo, isso nem ia ser trabalho de conclusão de curso. Quando a gente viu, já fazia 2 anos que a gente estava nesse processo, eu não tinha mais tempo de fazer outra coisa. Porque daí nós fomos
conforme nós fomos conhecendo o Inácio melhor, nós fomos aprofundando e criando mais vontade ainda de levar a história dele, de expandir e contar. Porque, na verdade, o filme ele não foi feito só com vontade, foi feito com muito respeito a ele também, muita admiração. E eu acho que até paixão mesmo em contar essa história, em trazer uma coisa que estava ali pequena, estava ali no sétimo arte, e expor a visão dele, da maneira dele, e ajudar, né, para que nós desenvolvêssemos nossa visão também. Uma coisa, eu tenho muito a agradecer a vocês por uma tarde tão linda. O diretor Inácio, ele é uma pessoa muito perfeita, evoluída. Ele não é da época dele, a pessoa dele, a cabeça dele não é. Ele é muito evoluído. Vocês estão de parabéns. São as coisas mais bonitas que eu já vi, de verdade. Nós agradecemos também, né? Vocês terem feito pela pessoa que ele é. Vocês terem colocado isso na tela para todo mundo ver. Entendeu? Ele estava naquele mundo dele, que na verdade não era pequeno, mas agora vocês colocaram na tela para todo mundo ver. O interessante é que a nossa relação com o Inácio foi tão grande, eu acho que foi essa relação que foi fazendo o filme crescer. Porque no começo era uma pauta que se esgotaria muito fácil. Daí nós fizemos o trabalho de ouvir mais, e virou isso, virou aquilo, até que Hélio teve a ideia de fazer o documentário em 3 frentes, na verdade, né? Que é ele contando a história dele, nós contando uma versão da história dele, que seria o curta, enquanto isso a construção de memória dele, que seria os bastidores. Então eu acho que ele, principalmente, ele deu tanto pano para a mão, ele nos fez ter tanta vontade, que às vezes até dá, né, uma preguiça e tal, mas como base, né, a energia que ele teve, que ele proporcionou, foi base para que isso fosse desdobrando e Ninguém pode falar melhor do que ele. Pois é, então, falando do fato de que nós estamos, que passa ali, que passa até alguns de nós, eu, João e Hélio, foi um encontro que nós tivemos para começar a construir o roteiro, né, do Inácio. E ele foi baseado porque quando nós chegamos e falamos com ele, ele ficou meio resistente assim, porque para ele não tinha tanta conhecimento técnico, que nós também não tínhamos, para produzir. Só que daí nós mesmos fomos atrás e tal, e a construção também. Nem nosso. Isso é porque foi feito mais de 15 horas, segundo a Ellen disse. Uma bagaceira enorme.